Você já guardou mágoa de alguém e percebeu que isso só te machucava ainda mais? O perdão não é um favor que você faz para o outro, é um presente que você dá a si mesmo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24: Se você estiver levando sua oferta ao altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e vá primeiro se reconciliar. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Que não adianta buscarmos a Deus se o nosso coração estiver cheio de rancor. O perdão é essencial para a nossa vida espiritual, emocional e até física. A falta de perdão é como um veneno que nos destrói aos poucos. Você pode achar que está punindo a outra pessoa por não perdoá-la, mas a verdade é que quem mais sofre é você. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 diz: Porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, Ele também não os perdoará. Isso significa, irmãos, que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado por Deus. Ah, pastor, mas e se a pessoa não merece o meu perdão? O perdão de Deus também não foi merecido por nós. Ele nos perdoou gratuitamente, sem esperar nada em troca. E o que acontece quando perdoamos? Nós nos libertamos do peso da mágoa, sentimos paz no coração, nossa vida espiritual cresce e nossa saúde emocional melhora. Eu quero que você repita comigo essa frase: o perdão me liberta. Você pode escrever ela aqui nos comentários. O perdão me liberta. Se essa mensagem está falando ao seu coração, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Ative o sininho para receber mais mensagens e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Talvez você esteja pensando assim: mas eu não consigo perdoar. A dor ainda é muito grande. Perdão não é sentimento, é decisão. Você decide perdoar e Deus te dá forças para seguir em frente. Jesus nos ensina que devemos dar o primeiro passo. O texto diz assim: se souber que alguém tem algo contra você, vá e tente a reconciliação. Ou seja, não espere a outra pessoa vir até você. Faça a sua parte. Mesmo que a pessoa não aceite, o mais importante é que você libere o perdão no seu coração. A falta de perdão te prende, mas o perdão te liberta. Declare pela fé aqui nos comentários: hoje eu escolho perdoar. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti todas as mágoas e dores que tenho carregado. Eu quero ser livre, Deus. Eu quero aprender a perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Nos dê forças, Pai, para liberar perdão, mesmo quando parece impossível. Cura as feridas em nosso coração e nos ensina a amar assim como o Senhor nos ama. Eu declaro que a partir de hoje a minha vida será transformada pelo poder do perdão e a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se perguntou se o amor que você sente é genuíno? Será que o amor que você dá aos outros é verdadeiro ou ele está condicionado a receber algo em troca? A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 o seguinte: o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O amor verdadeiro não nasce da aparência, da necessidade ou
da troca de interesses. Ele vem de Deus. E para que ele se manifeste em nós, precisamos estar firmados nesses 3 pilares que Paulo ensinou a Timóteo. Paulo sabia que Timóteo teria desafios na caminhada cristã. Ele estava sendo preparado para liderar, para ensinar, mas acima de tudo, para amar as pessoas com sinceridade. E para isso, ele precisaria de 3 coisas: um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Esses 3 pilares sustentam o amor verdadeiro, o amor que Deus deseja que tenhamos por Ele e pelo próximo. Mas será que estamos realmente vivendo esse amor? O primeiro pilar que Paulo menciona é um coração puro. A Bíblia nos ensina que o coração é a fonte da vida, mas ele também pode ser enganoso. Por isso, devemos examiná-lo constantemente e evitar que ele seja contaminado pelas coisas do mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se o nosso coração estiver cheio de mágoas, inveja, orgulho ou intenções egoístas, como podemos amar de forma genuína? O verdadeiro amor não busca vantagens, não manipula, não exige recompensas. Ele é livre e puro. Peça a Deus hoje para limpar seu coração de tudo que não vem dele. Escreva aqui nos comentários: Senhor, limpa o meu coração. O segundo pilar para viver esse amor é ter uma boa consciência. Quantas vezes carregamos culpas do passado que nos impedem de viver em paz? Uma boa consciência nos dá tranquilidade diante de Deus. Quem anda com Deus não teme o futuro, não se desespera diante das crises e não vive com medo do julgamento. Se a sua consciência não está em paz, é tempo de consertar as pendências. Peça perdão a Deus, resolva o que precisa ser resolvido, não deixe o passado roubar a sua paz. Deus quer que você viva livre, com uma consciência tranquila, para que o amor dele flua em sua vida sem barreiras. O terceiro pilar é uma fé não fingida. Paulo deixa claro que existe uma fé fingida, ou seja, tem gente que diz que confia em Deus, mas no fundo não confia. A fé genuína não é sobre palavras bonitas, mas sobre vida com Deus. Você vive aquilo que prega? Se Deus não te deu o dom de profecia, não finja que você o tem. Se você ainda não ora em línguas, ore em português mesmo. Deus não quer que você impressione os outros. Ele quer um coração sincero. Deus te aceita como você é. Ele não precisa de performances. Ele quer relacionamento. Se essa palavra está tocando o seu coração, deixe o seu like aqui no vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E escreva aqui nos comentários: o amor de Deus me transforma. Amém? Declare isso pela fé. O amor de Deus me transforma. Deus não quer apenas que recebamos o amor dele. Ele quer que sejamos instrumentos de amor na vida de outras pessoas. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar não é só dizer palavras bonitas. Amar é perdoar quem te magoou, é ser sincero com Deus e com as pessoas. Amar é cuidar daqueles que precisam. Se queremos que o amor de Deus cresça em nós, precisamos cuidar do nosso coração, da nossa consciência e da nossa fé. O que você vai fazer a partir de hoje para que o amor de Deus seja mais real na sua vida? Nesse momento, se você puder, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você.
Senhor, hoje nós queremos te agradecer pelo teu amor, um amor puro, verdadeiro, incondicional. Eu te peço que o Senhor limpe o nosso coração de tudo que nos impede de amar como o Senhor quer que amemos. Que a nossa consciência esteja em paz, para que vivamos sem medo e sem culpa. Que a nossa fé seja sincera, genuína, sem fingimentos, sem aparências, mas fundamentada na verdade da Tua palavra. Nós escolhemos viver o Teu amor e compartilhar esse amor com o mundo. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela tua graça que se renova nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por nos sustentar com o pão nosso de cada dia, por cuidar da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho. Obrigado, Pai, porque, mesmo sem merecer, o Senhor tem sido bom conosco. Nesse momento, nós queremos abrir o nosso coração diante da Tua presença e pedimos que a Tua palavra seja viva, poderosa e eficaz dentro de nós. Que ela encontre espaço na nossa mente, que ela alcance o nosso coração e que produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Assim como o Senhor disse através da vida do profeta Isaías, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Por isso, Senhor, que essa mensagem cumpra o teu propósito hoje. Que ela corrija aqueles que se desviaram. Que ela console aqueles que se encontram cansados. Que ela conduza à verdade aqueles que têm andado no engano, que têm vivido na aparência. E que ela nos leve a uma fé mais profunda, mais sincera e mais transformadora. Fala conosco sobre o que realmente importa. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Sabemos que o homem valoriza a aparência, mas o Senhor vê o coração. Livra-nos, ó Pai, da hipocrisia, da vaidade religiosa e de uma fé que só atua no exterior. Queremos ser transformados de dentro para fora. E queremos viver de modo que o nosso coração esteja em plena comunhão contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 e 15, está escrito: Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: Ouçam agora, todos vocês, prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, é o que sai de vocês. Essa é a verdadeira contaminação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que alegria, que honra poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like, esse joinha que você dá aí, que nós conseguimos alcançar todos os dias
milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Junte-se a nós, faça parte dessa grande corrente de oração que nós fazemos aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E você vai receber aí no seu YouTube outras mensagens de Deus, outras reflexões como essa. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, porque nós somos um ministério independente, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Só você clicar aqui em Seja Membro, seguir alguns passos e você vai se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, a religião, quando não é regada pela graça e conduzida pelo Espírito de Deus, muitas vezes pode se transformar apenas em um conjunto de regras, de rituais e tradições humanas. Muitas vezes, o que começou como uma tentativa sincera de agradar a Deus acaba se transformando em um sistema opressor, que valoriza mais as aparências do que o coração. Foi justamente esse o conflito entre Jesus e os fariseus, relatados aqui em Marcos capítulo 7. Esse texto é um importante alerta de Jesus contra a hipocrisia religiosa. Jesus denuncia a tentativa dos líderes judaicos de colocarem as tradições humanas acima da palavra de Deus. E ele nos chama a uma reflexão sobre onde está, de fato, a pureza e a contaminação espiritual. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não importa a situação que você esteja enfrentando, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. E junto com o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários a seguinte expressão: Senhor, purifica o meu coração. Amém? Escreva isso. Senhor, purifica o meu coração. Eu não vou ler o texto todo aqui de Marcos 7, mas eu sugiro que depois você leia, mas eu quero comentar algumas coisas. Do versículo 1 ao versículo 5, nós podemos ver pessoas defendendo a tradição acima da verdade. Os fariseus se aproximam de Jesus com uma crítica. Os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer. Mas essa não era uma preocupação com higiene, era uma tradição ritual que se desenvolveu ao longo dos anos, baseada em interpretações humanas da lei de Moisés. Essas práticas estavam associadas à pureza cerimonial e não à Torá em si, mas à tradição de ancestrais, ou seja, uma coleção de regras humanas que os judeus elevaram ao nível da própria Escritura. Eles consideraram, os fariseus, eles consideraram que aqueles que não seguiam esse ritual estavam em pecado. Mas Jesus, ele vai direto ao ponto.
No verso 6 ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui nós podemos perceber um princípio espiritual essencial. Deus não está interessado em nossas aparências religiosas. Ele está interessado na integridade do nosso coração. Do versículo 9 ao versículo 13, Jesus mostra como essas tradições humanas, além de inúteis, muitas vezes anulam mandamentos claros da palavra de Deus. Ele cita o exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. Isso é um mandamento. Isso está nas Escrituras e é um princípio fundamental da palavra de Deus. Só que esse mandamento estava sendo driblado por uma técnica religiosa chamada pelos judeus de Corban. Ou seja, o indivíduo dizia que o dinheiro que ele usaria para ajudar os pais era uma oferta a Deus. E assim ele se isentava da responsabilidade de cuidar dos pais. Sendo que o mandamento do Senhor é muito claro: honra teu pai e tua mãe. E isso inclui o cuidado. Jesus não condena as tradições por si só, mas sim a forma como elas substituem a vontade de Deus e criam desculpas para desobedecê-las. Traduzindo para os nossos dias, seria como alguém justificando a falta de amor e de serviço ao próximo com desculpas espirituais. Como se a pessoa dissesse: eu estou muito envolvido com as coisas da igreja, por isso eu não tenho tempo de ajudar o meu vizinho. Eu não tenho tempo de me dedicar ao próximo, porque eu estou muito envolvido com a igreja. Muitas vezes nós usamos a fé para escapar da responsabilidade, quando na verdade toda fé verdadeira nos conduz à obediência e ao amor prático, a um amor que se expressa em atitudes. No versículo 14, Jesus dá uma resposta surpreendente aos fariseus. Ele diz assim: não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai do coração. E isso foi uma revolução no entendimento judaico. A ideia de que os alimentos ou os rituais externos não poderiam tornar alguém impuro ia contra tudo aquilo que eles haviam aprendido. Mas Jesus está apontando para uma verdade muito mais profunda. O pecado está dentro de nós, não fora. As palavras e atitudes revelam o estado real do nosso coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, Jesus disse o seguinte: pois a boca fala do que está cheio o coração. A pureza não está em lavar as mãos, mas em ter um coração limpo diante de Deus. E hoje em dia, muitas igrejas, muitas denominações ainda insistem em manter certas tradições. Infelizmente, muitos segmentos religiosos, muitas denominações diversas, insistem em colocar tradições humanas acima da palavra de Deus. Por exemplo, exigência de trajes específicos para os cultos. Proibir as mulheres de usarem calça, por exemplo. Ou exigir que os homens usem terno e gravata. Olha só, primeiro, Deus não proibiu as mulheres de usarem calça. Deuteronômio 22, verso 5 diz assim: a mulher não deve usar roupas de homem,
e o homem não deve usar roupas de mulher. Porém, as chamadas roupas de homem ou roupa de mulher variam de acordo com a cultura de um país, ou de um povo, ou de uma época. O apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ter discrição em sua aparência, usando roupas decentes e apropriadas. Segundo, que nós moramos em um país tropical. Usar terno e gravata em algumas regiões do nosso país é algo assim extremamente desconfortante. Mas algumas igrejas até hoje exigem que os homens usem terno e gravata, como se Deus estivesse exigindo isso, como se Deus se preocupasse realmente com isso. Só que, muito mais do que o tipo de roupa, a Bíblia ensina sobre modéstia, humildade e intenção do coração. O mais importante é viver com respeito e integridade, independentemente do que nós estivermos vestindo. Outro exemplo de tradição é a proibição do batismo por não cumprir algumas regras institucionais, como ser membro a um determinado tempo ou participar de alguns cursos. Tem igrejas, irmãos, que para você se batizar é mais difícil do que você conseguir um documento em um cartório, em um documento do governo. Burocratizaram o batismo. Algumas igrejas não batizam pessoas porque acham que elas ainda não estão preparadas. Mesmo que elas tenham confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que aí eu me lembro da passagem quando Filipe evangelizou o eunuco. Lembra disso? Na mesma hora em que o eunuco compreendeu as Escrituras, entendeu a respeito de Cristo, naquele momento ali, ele foi batizado. O eunuco não fez nenhum curso, não participou de algum evento, não frequentou uma igreja. Ele foi batizado, porque ele entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele precisava ser salvo. Eu poderia falar também daqueles que acreditam na separação de roupas sagradas para o sacerdote, como se Deus habitasse em objetos ao invés de corações. Ou de igrejas que seguem liturgias engessadas, onde qualquer mudança é vista como rebeldia. Tem igreja que você não pode bater uma palma. Você fica à vontade numa igreja assim? Seja sincero. Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu queria ouvir a sua opinião. Existe uma coisa chamada idolatria institucional, onde a tradição da denominação tem mais peso do que as Escrituras. Essas tradições, muitas vezes, afastam as pessoas de Deus. Elas geram um legalismo frio que sufoca a graça e impede o mover do Espírito. Sabe o que Deus deseja de nós? Um coração puro. É isso que Deus quer. Um coração puro. Por isso eu pedi para você escrever aqui nos comentários: Senhor, purifica o meu coração. Senhor, limpa o meu coração. Jesus nos convida a examinar o nosso coração. Não basta estar presente no templo. Se você faz parte de uma igreja e participa dos cultos, glória a Deus por isso. Mas não basta estar presente no templo. Não basta somente conhecer a doutrina ou cumprir os rituais. Se o nosso coração estiver distante,
nada disso terá valor. Deus deseja corações quebrantados, humildes e abertos para serem moldados por Ele. Salmo 51, verso 17 diz assim: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A verdadeira contaminação, segundo Jesus, não vem do ambiente, da comida, das roupas, ela vem do interior, da maldade que habita o coração humano. Por isso, a nossa maior necessidade não é de rituais, mas de uma verdadeira transformação interior. Jesus não veio ao mundo para estabelecer uma nova religião, com novos rituais, mas para nos dar um novo coração. O profeta Ezequiel falou disso no capítulo 36 do seu livro, no verso 26. Diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Que nós não sejamos como os fariseus, os legalistas, preocupados com a aparência, mas distantes de Deus. Mas que nós sejamos, sim, como aqueles que, mesmo imperfeitos, se rendem sinceramente ao Senhor e buscam viver de forma autêntica diante dele. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação que você está enfrentando, coloque ela aqui nos comentários. Se o Espírito de Deus fazer você lembrar de alguém agora, alguém por quem você está orando, seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, seus líderes, seus pastores, seus mentores espirituais, talvez eles precisem dessa libertação espiritual. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos orar, vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor conhece a intenção que há dentro de nós. Nós nos apresentamos hoje diante de Ti, Pai, reconhecendo que muitas vezes temos nos apegado mais às tradições humanas do que à Tua palavra viva. Perdoa-nos, Senhor, por termos dado mais valor ao exterior, enquanto o nosso interior estava totalmente afastado de Ti. Purifica o nosso coração, Deus. Lava-nos por dentro. Tira de nós todo o orgulho religioso, toda a hipocrisia, toda falsa aparência de santidade. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, com um coração quebrantado e disposto a obedecer. Senhor, ajuda-nos a discernir entre aquilo que é tradição humana e aquilo que realmente é o desejo do seu coração. Não queremos apenas seguir o que os outros nos dizem, mas queremos viver segundo o que o Teu Espírito nos revela. Que a nossa fé, que a expressão da nossa fé não seja um peso, um fardo, mas uma expressão viva de amor, de graça e de verdade. Que não sejamos como os fariseus, que anulavam a Tua palavra com as suas próprias regras. Dá-nos, ó Pai, a humildade para reconhecer quando estamos errados. Que o nosso culto a Ti não seja apenas de lábios, mas sim de vida, de entrega total, de amor e de serviço ao próximo. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão feridos pela religiosidade tóxica.
por regras que os excluíram, que os julgaram e os afastaram. Cura essas pessoas, Senhor. Mostra a elas que o teu amor é maior do que qualquer tradição e que Jesus é suficiente para nos restaurar. Transforma, ó Deus, o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Enche-nos com o teu Espírito, que a nossa vida reflita a tua presença, que aquilo que saia da nossa boca revele a transformação que o Senhor já operou dentro do nosso ser. Eu coloco diante de ti todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aflitos e desesperados. Conceda a eles a tua paz. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado ao Senhor todos os dias aqui em busca de um milagre. Conceda a ela esse milagre, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Restaura esse casamento, ó Deus, que tem sido marcado pelas crises. Abençoa a vida financeira do teu filho, da tua filha. Abre as portas de emprego. Permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades. Visita essa pessoa, ó Deus, que está agora no leito desse hospital, ou que está passando por um processo de quimioterapia. Que esse tratamento seja eficaz. Que esse remédio possa curá-la. Que essa dor seja removida. Eu oro por aqueles que enfrentam a dor da perda, a dor do luto. Consola, meu Deus, essa família. Tira, Senhor, desse coração toda mágoa, todo ódio, toda decepção, tudo aquilo que tem provocado tristeza, caia por terra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus não quer de você religiosidade. Deus quer que você se apresente a Ele com um coração sincero. Apenas isso. Ele sabe das suas imperfeições, mas Ele aceita você como você é. O Espírito Santo vai te conduzir a uma vida de santidade, a se afastar do pecado, mas não é o ritual, a religião que vai garantir a sua salvação. O preço da sua salvação já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. E se você quiser ter as mensagens Minuto com Deus no formato de texto, para você ler no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, adquira o nosso e-book, o nosso livro online. Ele está disponível. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, para você clicar e adquirir o seu. Custa menos de R$10. Você estará abençoando esse ministério e você estará sendo muito abençoado, muito abençoada, porque o livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.